Bem, pessoal, assim como havia combinado com vocês, aqui está o vídeo da continuidade do assunto que a gente já viu na aula passada sobre pré-dimensionamento das estruturas, correto? A gente parou aqui na última aula vendo uma representação gráfica das lajes, certo? Então, iniciando a aula de hoje, a gente vai ver aqui as dimensões limites dos elementos, certo? Dos elementos estruturais. Essa parte está na NBR 6118 no item 13.2. No item 13.2, pessoal, essa NBR aqui eu disponibilizei para vocês no início da nossa disciplina. Duas NBRs, NBR 6118, que trata sobre essa questão do projeto estrutural, assim como também a NBR 6120, certo? Então, as duas normas na íntegra vocês têm lá acesso desde o início da disciplina. O primeiro material que foi colocado foi essas duas NBR, certo? A seção transversal das vigas não deverá apresentar largura menor que 12 centímetros e das vigas paredes menor que 15 centímetros. Então, vamos lá, qual a diferença principal entre as vigas e vigas paredes, né? As vigas são elementos estruturais que têm como sua função principal receber as cargas das lajes e distribuir de maneira igualitária aos pilares. A viga parede ela tem a mesma função, porém ela tem uma espessura bem maior do que a viga convencional, certo? Então, a depender do tipo de carga que vai receber, ela vai ser diferenciada entre viga e viga parede, certo? Então, o que é que a norma diz pela NBR 6118? Que com relação à largura da viga, ela não pode ser menor que 2 centímetros. Então, mesmo que a gente tente diminuir as dimensões da viga para ela não ficar sobressalente às alvenarias no projeto arquitetônico, ela não pode ser menor que 12 centímetros, certo? É, Existem limites que podem ser reduzidos respeitando-se um mínimo absoluto de 10 centímetros em casos excepcionais, sendo obrigatoriamente respeitadas as seguintes condições. Então, existem alguns casos excepcionais nas vigas, assim como nos pilares, que a gente vai ver mais na frente, algumas exceções que você pode sim estar reduzindo com o valor da largura menor do que 12 centímetros, porém você tem que respeitar algumas condições. Para as vigas, as condições são essas duas aqui embaixo. A primeira condição que deve atender é o alojamento das armaduras e suas interferências com as armaduras de outros elementos estruturais, respeitando espaçamentos e coberturas estabelecidos pela norma. O que é que esse primeiro item quer dizer? Que a nossa viga pode sim ter uma largura de 10 centímetros, contanto que ela respeite esses espaçamentos de cobertura. O que seria esses espaçamentos de cobertura? A gente vai ver mais na frente que é o cobrimento. Vai depender principalmente do grau de agressividade do meio. Quanto mais agressivo o meio, maior vai ser esse cobrimento, certo? E essas espessuras, esses afastamentos, entre outros elementos estruturais, é porque em alguns momentos a viga vai estar em contato com o pilar, vai estar em contato com outras vigas. E ela precisa atender esse mínimo de afastamento entre esses elementos. Então, esse é um critério que a gente pode levar em conta quando se adota esse mínimo absoluto em casos excepcionais. O segundo ponto que condiciona esse mínimo absoluto de 10 centímetros é o lançamento e vibração do concreto de acordo com a NBR 14931. O que é que isso quer dizer? Na maioria das vezes, nas estruturas de concreto, vocês devem ter visto esse ponto em patologia, é necessário que haja o adensamento do concreto. E o que é isso? A homogeneização, ou seja, a uniformização de todos os materiais que contêm o concreto. No caso, o cimento, a areia, que é o agregado miúdo, e a brita, o agregado graúdo. Então, todos esses agregados, juntamente com a água, devem tornar uma pasta única, homogênea. Então, para que aconteça isso, nas peças de concreto, principalmente pré-moldadas, como no caso de vigas, pilares e lajes de concreto, é necessário que haja vibração. E o vibrador, ele tem um certo diâmetro do cabeçote, que é o bico do vibrador, vamos dizer assim. Então, esse afastamento mínimo
ele deve caber no mínimo esse vibrador. Ou seja, eu não posso utilizar uma viga com 10 centímetros, que é o mínimo absoluto permitido pela norma, se eu não tiver espaçamento entre as barras que caiba o vibrador, que faça com que o meu concreto se torne uma peça homogênea. Se eu deixar um espaço tão pequeno que o vibrador não consiga entrar para fazer essa homogeneização nas peças de concreto, então eu não posso utilizar uma viga dessa espessura. Mas vocês vão ver que ao longo de alguns exemplos que a gente vai fazer, dificilmente a gente vai ter vigas com espaçamentos menores do que 12 centímetros, certo? Dificilmente, assim, só se for uma ocasião muito excepcional, mas geralmente a gente nunca ultrapassa esse limite de 2 centímetros. O contrário é verdadeiro. A gente pode sim, sem problema nenhum, e é muito comum que aconteça, vigas que tenham 15, 17, 20 centímetros de largura. Mas o contrário, vigas com menos que 12 centímetros de largura é inviável. Dificilmente a gente vai ter esses casos, certo? Mas se a gente precisar ter um caso como esse, a gente deve seguir essas duas normas aqui. Como é que acontece esse dimensionamento das vigas, certo? Uma estimativa grosseira para adotar a altura das vigas é dada por a seguinte equação. H, que é a altura da viga, vai ser igual a L sobre 12 ou L sobre 10. Vamos lá, o que é que seria esse H, pessoal? A largura da viga, como a gente já falou, ela é limitada em 12 centímetros. Mas quanto à altura da viga? Isso aqui a gente está falando para vigas retangulares, obviamente, certo? A altura da viga vai ser L sobre 12 e L sobre 10. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem que limitar a altura da viga de acordo com o comprimento dela, certo? Por exemplo, ó, aqui a gente tem um exemplo dessa viga. Essa viga, vamos supor que ela tenha 5 metros de comprimento. Se for uma viga biapoiada, ou seja, a distância entre P1 e P2 for 5 metros, então essa minha viga aqui, ela deve ter no máximo ou no mínimo uma altura de 50 centímetros. Como é que eu cheguei nesse valor de 50 centímetros? Eu vou e jogo na equação. O meu L é o valor do vão, ou seja, o espaço entre o eixo do pilar, e sempre essa medida é do eixo do P1 até o eixo do P2. Eu analisei, tem 5 metros de eixo a eixo. Então, eu substituo aqui na equação. 5 sobre 10 vai dar 0,5, ou seja, 50 centímetros de altura. Se for 5 sobre 12, deixa eu pegar a calculadora aqui. Se for, pessoal, 5 metros dividido por 12, a gente vai ter uma altura aqui de 0,41667, ou seja, vai ser aproximadamente 41,6 centímetros, certo? Para a obra, é inviável a gente dimensionar uma viga com altura de 41,6 centímetros, porque dificilmente o pessoal da obra vai conseguir fazer uma viga com essa exatidão de medida. Então, geralmente a gente arredonda esses valores, certo? Eu, particularmente, gosto de arredondar em valores fechados, 40, 50, no máximo valores entre 0 e 5, no caso 40, 45, 50, 55, mas fica a cargo de cada projetista. Tem projetista que prefere arredondar somente valores fechados, a cada 10 e 10. Então, tipo, ficaria esse exemplo de 5 metros L sobre 12, ficaria 0,416, eles arredondariam para 50 centímetros de altura. Não está errado. No meu caso, eu arredondaria para 45 centímetros de altura, mas fica a critério de cada projetista. O importante é que vocês percebam que a altura da viga está diretamente relacionada com o comprimento do vão, que é esse valor de L, certo? Se L é igual a 5, como eu citei, a viga vai estar no valor entre 0,4167 a 0,5, ok? A altura da minha viga. Já a largura, ela pode ser fixada em 12 centímetros, que é o mínimo, certo? Quando a gente for fazer uns exemplos de pré-dimensionamento, a gente pode usar esse 12 como fixo. Se não der essa largura de 12 centímetros
para ser atendido, então a gente aumenta para uma largura mais adequada, ok? Outra observação é quando eu tenho uns vigas que estão em balanço. O que seriam vigas em balanço? São essas vigas aqui, ó. Essas vigas aqui, ó. Esse exemplo aqui, na pontinha, essa viga está em balanço, porque não tem nenhum pilar apoiando essa marquise aqui, certo? Esse pedacinho aqui também está em balanço. É uma viga que está solta, sem nenhum apoio de pilares entre elas. Ela está só apoiada em outras vigas, ok? Uma viga em balanço, pessoal, ela pode ser dimensionada com a seguinte altura. A altura vai ser igual a L sobre 5, certo? Então, ó, vamos supor que tenha 5 metros de balanço, só para a gente utilizar esse mesmo exemplo. Então, vai ficar 5 dividido por 5, que vai ser igual a 1. Ou seja, a altura dessa viga vai ser de 1 metro. A gente pode fixar ela em 12 centímetros de largura e a altura dela vai ser de 1 metro, ok? Lembrando que esses critérios que eu estou passando para vocês são pré-dimensionamentos, não são dimensionamentos finais. Vai ser preciso passar pelas verificações de cálculo e após fazer todas as verificações, aí a gente valida essas dimensões, tanto para a largura quanto para a altura, certo? Outro ponto a ser observado, pessoal, é a altura máxima da seção da viga em edifícios está condicionada ao pé direito, ok? Ficou um pouquinho fora da ordem, mas essa parte se refere a isso daqui, ó. Que a viga, a gente tem o nosso pé direito aqui, a parede de alvenaria. Nosso BW seria a base, a nossa largura da viga, que no caso seriam aqueles 12 centímetros, certo? E essa altura está diretamente relacionada ao pé direito. Vamos supor que eu tenho um pé direito de 2,50 metros, sendo bem exagerado, um pé direito bem baixo, 2,50 metros. E eu dimensiono a minha viga e eu vejo que o H sobre 10, o L, na verdade, o valor de L é de 12 metros, vamos supor, a distância entre pilares é de 12 metros. Se eu for fazer o L sobre 12 para achar o H, vai dar 1,20 m. Se eu tenho 2,50 metros menos 1,20 m, eu vou ficar aqui com uma altura da alvenaria logo abaixo dessa viga de 1,30 m. Então não tem lógica. Eu tenho 1,30 m, aqui eu tenho uma parede com 1 metro e 2,50 metros. E eu tenho 1,20 m de viga e fica 1,30 m para passagem, então não tem lógica. Por isso que fixa essa relação de altura da viga com a altura do pé direito. A gente tem que propor outras situações, fazer outras verificações para tentar diminuir a altura dessa viga. Ou, por outro lado, a gente deve aumentar a altura do pé direito. Outra situação possível também seria o fato da gente mudar a resistência do concreto, certo? Mais na frente a gente vai falar sobre a resistência do concreto e o que é que isso influencia, que é aquele FCK, que é dado de MPa, né? No caso, o FCK é a resistência do concreto, que é dado de MPa. Então, vocês vão ver pelas equações que o FCK influencia diretamente na resistência do concreto, fazendo assim, quanto mais elevado for a resistência desse concreto, quanto maior for o valor de FCK, menor vai ser a altura necessária para conseguir vencer os mesmos esforços, ok? Então, ó, voltando aqui, a gente tem esse pequeno exemplo de dimensão mínima da base da viga, que é esse BW. Esse BW, pessoal, nada mais é do que a largura da viga. Aqui é um corte de uma viga e a gente tem essa representação. Algumas contas corriqueiras aqui a gente vai fazer. Esse valor de C, pessoal, o cobrimento, que isso quer dizer? É quanto de espessura de concreto eu devo ter até a minha primeira camada de ferro. Que é essa primeira camada de ferro? Esse φT, ele é chamado de estribo, popularmente na obra, que é essa armação transversal, essa estrutura transversal, que é o estribo. Esses pontinhos pretos aqui, pessoal, são as dimensões da barra, o diâmetro da barra, certo? Que a gente geralmente chama de φ, somente o φ. Φ é a barra, no caso a ferragem que vai estar na nossa estrutura, o φT é o estribo, certo?
A distância entre essas barras, pessoal, é AH. A gente tem algumas distâncias mínimas que devem ser estabelecidas. E a largura total é denominada de BW. Então, fazendo esse exemplo simples, só para vocês verem que dificilmente a gente vai chegar em valores de larguras de vigas menores a 12 centímetros, ok? Eu tenho aqui o cobrimento que é especificado na questão de 3 centímetros, nesse exemplo. Eu tenho que a largura, o diâmetro da barra do estribo é de 5 milímetros. Vocês vão ver por outros exemplos e pela experiência de vocês também, que geralmente esse φT, esse diâmetro da barra, ele vai ser um ferro que tem uma trabalhabilidade melhor. O que seria isso? Que ele consiga ser moldável mais facilmente. Então, ele vai ser ferro de diâmetro de 5 milímetros ou diâmetro de 6,3 milímetros, certo? Então, vai ser geralmente esses dois tipos de ferro que serão trabalhados. O Φ está dizendo aqui que tem 3 Φ 12,5 milímetros, ou seja, tem 3 barras, como a gente pode ver representado na questão, 3 barras de 12,5 milímetros. Popularmente, esse ferro de 12,5 é chamado de ferro de meia. Pode ser que você já tenha ouvido falar em ferro de meia. Ferro de meia quer dizer que ele tem 12,5 milímetros de diâmetro, certo? O espaçamento também é dado. Tem algumas questões que a gente vai precisar descobrir quanto é esse espaçamento mínimo, que é o H, que é, na verdade, a distância horizontal, esse H, certo? Que é 2,5 cm, e ele pede para a gente dizer quanto é o valor de BW, ou seja, quanto é a largura mínima. Então, a gente analisa o seguinte, que essa largura da viga, ele vai ser 2 vezes o cobrimento, porque o cobrimento tem dos dois lados. Então, vai ser 2 vezes o cobrimento, que é 3 centímetros. Então, vamos lá, 2 vezes 3. Lembrando que eu vou fazer esse somatório, na verdade é só um somatório de valores, porém eu tenho que fazer todos na mesma medida de unidade, ok? Então, 2 vezes 3 centímetros, porque o cobrimento é 3 centímetros. Eu tenho dois cobrimentos, um na esquerda e um na direita. Então, 2 vezes 3 centímetros. Mais, quem é o φT? O φT é o estribo. Ele também aparece 2 vezes na minha conta, porque eu tenho um estribo do lado direito e eu tenho um estribo do lado esquerdo. Então, aqui é 5 vezes 2. Não vai ser 5 vezes 2, porque é 5 milímetros. Eu preciso transformar 5 milímetros para centímetros. Vocês podem fazer por regra de 3 ou fazer uma divisão simples, porque 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, eu posso dividir diretamente 5 por 10. Eu vou encontrar o valor de meio centímetro, certo? Então, na minha equação vai entrar 2 vezes 3 centímetros, que é o cobrimento, mais 2 vezes 0,5. Por que 0,5? Porque 0,5 é 5 milímetros em centímetros. Então, 2 vezes meio centímetro, que é o diâmetro dessa barra de estribo. Mas, quem é o próximo componente aqui? A minha barra de 12,5, lembrando que ela está em milímetro, assim como o estribo. Então, transformando milímetros para centímetros, eu divido por 10. Então, passa a vírgula em casa aqui, vai ficar 1,25 centímetros, certo? Então, tem 3 barras nesse exemplo. Então, vai ficar mais 3 vezes 1,25. Lembrando que 1,25 é porque eu transformei 12,5 milímetros em centímetros, certo? Eu tenho aqui mais duas distâncias horizontais, que é de 2,5 centímetros. Então, eu somo mais 2,5. No total, eu vou ficar com a largura, o valor de BW, como sendo 13,25 centímetros, que é maior do que o mínimo que a norma estabelece de 12 centímetros. Ok? Só para vocês verem que dificilmente eu vou ter uma viga que obedeça esse mínimo de 12 centímetros, certo? Para ter umas distâncias adequadas e um valor coerente, a gente vai fazer mais exemplos desse tipo e vai ficar com o valor da base da largura de BW de 13,25 nesse caso, certo? Obviamente que para a obra dificilmente vai ser conseguido ser feito uma viga com essa precisão de 13,25 centímetros.
Então, geralmente a gente arredonda para 14 centímetros de BW, BW é igual a largura, então a gente arredonda para 14 centímetros de largura, e o fator que vai aumentar aqui seria o H, ou seja, a distância horizontal entre as barras vai ser um pouquinho maior, certo? Que 2,5. Vai ficar 2,6, 2,7 aproximadamente, mas vai ser um valor que fique arredondado o valor total da largura de BW, igual 14 centímetros para esse exemplo, ok? Pré-dimensionamento dos pilares e pilares paredes. A seção transversal de pilares e pilares paredes maciços, em qualquer que seja sua forma, não deve apresentar dimensão menor que 19 centímetros. Como já falei para vocês na aula anterior, que o mínimo de um pilar é que ele obedeça essa seção. É claro que a gente está falando de uma dimensão retangular, quadrada, para ser no mínimo 19 centímetros, certo? Assim como as vigas também existem casos especiais e permite que essa dimensão, essa largura menor, possa chegar até 14 centímetros, entre 19 e 14. Desde que se multiplique essas ações a serem consideradas no dimensionamento por um coeficiente adicional, que é um γn, certo? De acordo com o indicado na tabela 3.1. Eu vou mostrar na próxima slide essa tabela 13.1 que fala sobre esses coeficientes de correção, certo? Em qualquer caso, não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 360 centímetros quadrados. Ou seja, de qualquer maneira, mesmo que eu diminua uma das dimensões de 19 para 14, eu tenho que compensar na outra dimensão, a fim de que ele sempre atinja uma área mínima de 360 centímetros quadrados, ok? É como eu falei para vocês podem fazer o cálculo aí para confirmar. 19 por 19 dá 361, então é maior que 360, então ele é aceitável como dimensão de pilar. Se eu quiser diminuir para 14 centímetros, eu posso, mas eu vou ter que fazer um fator de correção com relação à carga, certo? E se eu diminuir de um lado, eu tenho que aumentar de outro, a fim de que a área total não seja inferior a 360 centímetros. Então, quando eu diminuo uma das dimensões de pilares e faço com que ela fique de 14 centímetros, eu não, obrigatoriamente, a outra dimensão não vai ficar 19, ou seja, eu não vou ter um pilar 14 por 19. Até porque se eu tiver um pilar 14 por 19, eu não vou atingir o mínimo de área, que é 360 centímetros quadrados, ok? Então, eu trouxe essas duas tabelas aqui, a de 2014, que é atualizada, que eu passei para vocês, NBR 6118, e a de 2003. A principal diferença entre elas é que na NBR antiga, 2003, ele permitia que essa dimensão mínima do pilar chegasse até 12 centímetros, diferente do que é permitido hoje. No máximo chega a 14 centímetros, certo? E esses valores do coeficiente, essa tabela 3.1 que foi citado, é que a cada centímetro que eu diminuir, eu aumento o fator γn. E quem é esse fator γn, pessoal? Esse γn vai ser um multiplicador com relação à carga. Ou seja, o coeficiente γn deve majorar os esforços solicitantes finais de cálculo quanto ao seu dimensionamento. Ou seja, se eu teria uma carga normal de 100 kN para um pilar com a dimensão de 19 centímetros, quando eu diminuo essa dimensão para 18 centímetros, eu não vou mais utilizar uma carga de 100 kN. Eu vou acrescentar 5%, que é esse 1,05. Ou seja, vai passar a ser 105 kN de carga, certo? Se eu diminuir mais 1 centímetro, passar de 19 para 17, eu diminuo 2 centímetros, certo? E diminuindo 2 centímetros, eu aumento 10% nessa relação de carga. E assim sucessivamente. A cada centímetro que eu diminuir, eu vou aumentar 5% de carga a acrescentar na minha equação. Ok? Lembrando que esses valores aqui da dimensão B sempre está em centímetros. Ok? Então aqui é só essa diferença para mostrar que antes permitia até 12 centímetros e proporcionalmente aumentando 5% até chegar em 35% de acréscimo. Aqui no máximo a gente vai chegar a 14 centímetros de dimensão menor
com um acréscimo máximo de 25% dessa sobrecarga no pilar, ok? Como é que acontece essa estimativa das dimensões por meio do processo de área de influência? Essa parte aqui, pessoal, é o conteúdo que já começa outro cálculo, que é o cálculo da área da seção do pilar. Então, eu vou deixar para a próxima aula, ao vivo, para a gente iniciar a partir desse assunto, para vocês tirarem todas as dúvidas que tiveram até esse momento, para que a gente possa iniciar essa parte de cálculo com vocês tirando dúvidas ao vivo, certo? Eu espero que tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida podem deixar nos comentários ou mandar e-mail ou mensagem para mim para que eu possa esclarecer qualquer dúvida, certo? Muito obrigado pela atenção e até mais.